Ponto. Oi, Dara. Boa tarde. Muito bem. Boa tarde a todos, todas. A gente está aqui hoje para esclarecer uma série de dúvidas, né, que aparecem aí para vocês em relação à formalização, em relação à forma de conduzir, em que momento eu viro PJ e tal. Então eu me coloquei à disposição de vocês, né, mais uma vez aqui, para a gente deixar isso gravadinho, com essas dúvidas bem esclarecidas. Obrigado, Dara e toda a equipe da Molimetri, por ter colocado esse espaço para a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? E, acima de tudo, sanar as dúvidas de quem está aí no dia a dia sofrendo, né? Querendo se legalizar, querendo se organizar e não sabe, às vezes, por onde começa. Sempre é bom lembrar que tem uma aula nossa gravada na plataforma, isso, e, claro, a gente fez uma live naquele momento explicando uma série de questões e a gente aproveita para agora reforçar eventuais dúvidas que ficaram no ar, né? Vamos deixá-las bem pontuadinhas. Então, sem mais delongas aqui, eu vou iniciar fazendo esse bate-bola, perguntas e respostas, de maneira que fique tudo guardadinho, tá bom? Então, eu vou ler aqui o arquivo que me passaram, tá? E assim, são dúvidas que naturalmente típicas de profissionais liberais de saúde, né, nutricionistas, no caso, que precisam se regularizar, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos às perguntas. Moro com meus pais e meu pai ainda me declara no IR dele. Minha renda anual ainda não é significativa para declarar o meu IR, apenas para preencher o carnê-leão. Ainda não preencho o carnê e deveria fazer isso desde agora ou posso deixar para fazer quando minha renda já for significativa e já declarar o IR? E se eu preencher o carnê-leão, isso prejudica a declaração do meu pai? Sim. Se você fizer um carnê-leão, você vai ter que pegar esta renda e vai ter que lançar na renda do seu pai. Então, naturalmente, isso vai somar na renda dele e tudo isso vai ser tributado na faixa do imposto de renda, provavelmente de 27,5%. Então, a minha dica é, o dia que você começar a lançar o seu carnê-leão, deixe de ser dependente do seu pai, tá, Regina? Regina Queiroz fez essa pergunta. Então, é muito importante vocês saberem, eu me lanço como dependente, tal. O dependente, quando ele é lançado, tem que lançar a renda do dependente na declaração do titular, tá? Então, eu recomendo que você, no momento em que começar, por exemplo, nós estamos em 2024, a declaração de imposto de renda de 2024 vai acontecer no ano que vem. Então, se você, para o ano passado, se você não fez, está tudo bem. É importante só que agora você, se você começar a lançar o carnê-leão de agora, você não seja dependente do seu pai. Se você quiser, ainda daria tempo de fazer um ajuste de carnê-leão do ano passado. Porém, não sei qual que é o seu plano aí. Você pode começar agora, não vai fazer diferença começar agora ou começar no ano passado, a não ser que você queira provar alguma renda, enfim, que seja relevante para você aí, para alguma finalidade de imobiliária, enfim. Mas se não, pode fazer a partir de agora e seguir, tá bom? Acho que aqui está bem explicado, né? Então, preenche o carnê-leão a partir de agora e segue, já que sua renda é baixa, tá bom? Bom, a Natália Geraldi fez, bom dia, comecei a atender em setembro de 23, ainda não regularizei. Faturamento de setembro, dezembro, de 15 mil. Melhor já abrir CNPJ ou registrar como autônomo? Eu devo declarar retroativo, que ganhei até agora, e qual?
Olha, você pode fazer essa declaração, como foram 15 mil, a minha dica, e é uma dica, tá bom? 15 mil no ano todo, você pode declarar isso na declaração de ajuste anual, na declaração de imposto de renda que vai começar daqui a algum tempo, no mês de abril, maio. Faça a declaração desse valor direto lá, nem precisa fazer o carnê-leão. Por quê? Porque não atinge o limite, o teto. Então, dá para você lançar isso lá nos meses que você atuou, no valor que você recebeu, sem ter que entrar num detalhe do carnê-leão. Como a renda anual limite é de 28, 29 mil, você pode, e 15 mil está abaixo desse valor, lança direto no imposto de renda, que vai dar certo. Agora, para janeiro, agora, janeiro, fevereiro, né, do ano de 2024 que a gente está, o ideal é que você já comece a fazer. Você está falando aí uma média de 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês pode ser que seja vantajoso lançar já como CNPJ. Porém, se você, por exemplo, tem uma despesa de aluguel do espaço, se você tem lá aluguel, água, luz, uma despesa, por exemplo, chegue num valor de R$ 1.000, R$ 1.500, que dê para deduzir o celular, que são despesas dedutíveis, nem todas são, mas essas são, você não precisa ainda ser CNPJ. Então, mas se você tiver faturamento de 5 mil e não tiver despesa, aí vale a pena já fazer uma consulta, fazer uma ideia, fazer um cálculo para entender se já está compensando. A princípio, sim, 5 mil já compensa. Começa a valer a pena a partir dos 5 mil. Tá? Natália, a resposta é essa, ok? Então, não declare retroativo, apenas declara no imposto de renda agora esses 15 mil e comece a fazer o carnê-leão a partir de agora. Júlia Abendi, né? Devo emitir nota fiscal para todos os pacientes? Olha, eu recomendo que sim. Isso facilita a sua gestão, isso coloca uma ordem, né, no que você tem de recebimento. Eu sou um contador, logo eu sou um legalista. Naturalmente, eu vou sempre orientar vocês a fazer aquilo que é o mais correto. Então, emitir nota de tudo, ou recibo de pessoa jurídica de tudo, faz com que você tenha um controle melhor, uma gestão, né? Porque o próximo passo de quando a gente começa a empreender é a gente fazer uma gestão do negócio para ele crescer. E quando a gente fala em gestão, quando você emite nota fiscal de tudo, você começa a ter a gestão do seu negócio. Ah, mas isso paga imposto. Sim, pagar imposto faz parte do jogo, né? Não existe pessoa jurídica que não pague imposto, até, enfim, para prestar o serviço de nutrição, né? Então, o ideal é que a gente jogue esse jogo da forma correta, fazendo como tem que ser feito, ok? Então, a minha dica é, sim, emita nota fiscal de tudo, para provar toda a receita que você teve, porque aí cada lançamento que entra na sua conta corrente tem um documento fiscal que prova essa entrada de dinheiro, combinado? Então é isso, Júlia. Carolina Nobre. Posso descontar a anuidade do CRN no IR? Infelizmente, a despesa da anuidade do CRN, do Conselho Regional de Nutrição, não é dedutível do imposto de renda. Aliás, gosto da sua forma de reivindicar. Eu também podia reivindicar a minha despesa com o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, mas, infelizmente, poucas despesas são dedutíveis. Tá? Basicamente, as despesas médicas são dedutíveis. Então, nem a consulta de nutrição propriamente dita é dedutível. Então, a gente tem que entender que existe ainda muitas... Assim, não vejo perspectiva disso melhorar, pelo contrário, vejo perspectiva disso piorar. Então, ok, é isso aí, Carolina, respondida a sua pergunta. Agora, mais uma pergunta da Júlia. Em qual conta bancária, pessoal ou da empresa, devo incluir curso, mestrado? Tem como descontar isso no IR? Olha, algum curso que você venha fazer que possa... Isso você vai deduzir do seu imposto de renda de qualquer forma, dentro do limite do que é feito. Tá? Treinamentos, em geral, não são dedutíveis no carnê-leão, ok? Em geral, não. Porém, na declaração de imposto de renda pessoa física, eles são, principalmente quando o curso é um curso de mestrado, né, uma pós-graduação sua. Então, a minha
você vai descontar no IR sim, mas lançando isso na declaração de ajuste anual, ok? Acho que está bem clara a resposta aqui, né? Não é no Carnê-Leão, é na declaração de imposto de renda. Muito bem. Renata Magalhães Boaventura. Boa tarde. Minha dúvida é sobre o valor dos programas nutricionais. Eu devo lançar no Carnê-Leão o valor todo de uma vez? Exemplo. 2. Como fica a questão dos recibos? Posso fazer por consulta? Olha, se você fechou um pacote, você recebeu à vista, você pode lançar o valor todo, ou pode, o ideal seria lançar o valor todo de cara, porque o Carnê-Leão é caixa. Porém, se isso gera alguma distorção para você, e você vai atendendo a pessoa aos poucos, você até pode dar uma quebrada, não precisa ser tão ferro e fogo assim. O correto é, o dinheiro entrou, você lança. Agora, se você fechou um pacote e a pessoa vai te pagando aos poucos, vai emitindo os recibos aos poucos e vai lançando também as receitas aos poucos. Fica bem mais tranquilo para você, embora isso gere uma demanda de controle, né, de gestão e tal. Uma planilha pode resolver isso, tudo bem? Não vejo grandes dificuldades. Ok? Então, a questão dos recibos pode fazer por consulta, sim. Tá? Júlia Abende novamente. Se sou CNPJ, devo também pagar o ISS? Olha, não vamos misturar estações. A pessoa física tem uma obrigação. A pessoa jurídica tem outra obrigação. Se você é pessoa física e jurídica, vai ter que pagar as duas coisas. Se você optar só pela pessoa jurídica, o ISS está embutido no Simples Nacional, por exemplo, tá bom? Então, não é que você não vai pagar o ISS, você vai pagar o ISS, porém vai pagar dentro da guia do Simples Nacional. Se você ficar grande demais para extrapolar o Simples, aí você vai pagar o ISS separado novamente. Só que aí nós estamos falando de um faturamento acima de 3 milhões e 600 por ano, que eu sei que não é a realidade da maioria, ok? Então, diante disso, minha sugestão é você pode fazer uma opção de não seguir mais com o Carnê-Leão e ficar só com o CNPJ. Se você perceber que essas contas estão ficando pesadas, né? Se está pagando 2 vezes o imposto, não está compensando. Então, o legal nesse caso, Júlia, é sempre fazer uma conta para ver o que está valendo a pena, tá bom? E aí você pode pedir para o seu contador fazer essa conta que ele vai te apresentar. É bem tranquilo de fazer. Então, novamente a Júlia aqui seguindo com mais uma pergunta. Em qual conta bancária, pessoal ou da empresa, devo pagar o meu INSS? De novo, aqui temos uma questão de entendimento. Se você tiver as duas figuras, né, de INSS, sendo assim muito técnico, depende do código que você recolhe o INSS. Se você recolhe lá no 1163, por exemplo, você só precisa recolher uma única vez na forma de autônomo. Mas se você recolhe o INSS em outro formato, em outro código que não seja esse, você tem que recolher tanto na pessoa jurídica como também no Carnê-Leão, e no Carnê-Leão na base de 20%, ok? Se você não for 1163, a base é 20% do faturamento, o que fica bem salgado. Tá? Por isso que eu sempre recomendo que o autônomo, ele compensa até um certo ponto. Né? Ele é bacana, é muito legal para quem está começando, vale super a pena, mas tem que prestar bastante atenção em que momento vir para CNPJ, ok? Por isso que eu sempre falo, 3 mil de diferença, a receita menos despesa, deu 3 mil, já começa a olhar para a ideia do CNPJ. Eu sei que fica oneroso, mas eu tenho certeza que no consultório Smart, vocês têm todos os recursos necessários para fazer o seu negócio decolar, ok? Para você encher a sua agenda, e aí você vai faturar alto. Esse é o objetivo, combinado? Giovana Mello, vamos lá. Tendo pouquíssimos dias numa clínica por sublocação. A mesma tem toda a documentação em dia com a prefeitura. Ainda assim, preciso pagar o alvará? A clínica tem o próprio alvará, mas eu não. Olha, você pode usar o alvará do local, deixa eu só esclarecer uma coisa antes, tá, Giovana? Se você é autônomo, você nem alvará necessariamente vai precisar.
Você pode pegar só a licença de funcionamento lá na prefeitura e tudo bem. Se você é pessoa jurídica, eles pedem um alvará, mas se o endereço já tem alvará, você pode usar o alvará do endereço. Essa é a regra nacional, tá bom? Mas você fala, por que você está falando isso, Gustavo? Porque nós temos 5.570 municípios no Brasil. E alguns deles, às vezes, gostam de criar umas leis, inventar umas leis diferentes aí para dificultar o empreendedor. Então, o legal é dar uma consultada na sua prefeitura, perguntar direitinho como funciona lá, e a partir daí a gente seguir, tá? Então, sim, o alvará de funcionamento, a sua atividade é a mesma que está sendo prestada naquele prédio, tecnicamente você não precisa de um alvará novo. Você só precisa lançar esse alvará do local como ele sendo, ele será hábil para você. Porque o alvará é de funcionamento daquele estabelecimento, naquele local. O prédio tem lá auto de vistoria do corpo de bombeiro, então você já tem tudo isso lá. Então você só precisa submeter a apreciação disso. Não sei como é no seu município, vai variar de município para município. Okay? Então, um contador é o profissional que eu recomendo que você consulte para viabilizar isso para você, tá bom? Porque aí ele vai consultar a sua prefeitura e vai te orientar no sentido de que aqui precisa isso, aqui não precisa isso. É a minha recomendação para você, tá bom? Mas se já tem alvará lá, vai ficar bem mais fácil. Daniele Ribeiro. Minha dúvida é sobre aquisição de material para meu escritório. Posso deduzir do Carneleão? Compre um ar-condicionado, por exemplo. Olha, tudo que você for usar para colocar lá, no meu modo de ver, é dedutível, tá bom? Eu sou um cara bem livre, assim. Você precisa de um ar-condicionado? Se você mora numa cidade quente, é natural que você precise minimamente receber seu cliente. Lançar lá o gasto com alguma coisa nesse sentido faz todo sentido. Então, meu modo de ver é isso aí, você usou isso para prestar um serviço adequado. Tá bom? É controverso? É. Mas eu nunca vi, ninguém tem muito problema com isso, ok? Então, eu geralmente falo para o pessoal lançar e lanço e nunca tive problema com isso, tá? Aí alguém perguntou aqui que atende online, como funciona o alvará? Às vezes você consegue dispensa de alvará, tá? Maju Rezende. Então, às vezes você consegue a dispensa porque você só atende online. Então, é uma atividade que pode ser dispensada dessa obrigação, tá bom? Pamela Ávila, abri PJ e tenho uma dúvida. Preciso emitir nota fiscal para todos os pacientes? Posso emitir uma nota fiscal apenas com o serviço do mês? Não ficou bem claro para mim. Você fala com uma nota fiscal para uma única nota para todo mundo que atendeu no mês? Eu não recomendo. Eu recomendo que você emita uma nota fiscal para cada consulta que você fizer, tá? Traz uma pessoalidade, traz uma personificação. Você um dia pode ser questionada pelo seu próprio conselho, se você prestou algum serviço para alguém, se você fizer uma nota fiscal genérica, você não vai ter ali a descrição de quem foi, o CPF de quem foi, então é recomendado que você coloque o nome da pessoa, o CPF dela, os dados cadastrais dela, é uma coisa necessária. Então, a minha recomendação aqui é até uma recomendação expressa, faça uma nota por pessoa, ok? Lembrando que pessoa jurídica de profissional liberal pode também emitir um recibo de prestação de serviço de pessoa jurídica. Só que, para fazer isso, precisa ter um bom controle, porque o legal é você ter isso com uma série numerada, como a nota fiscal. Por isso que, já que vai emitir ou recibo ou nota, emite nota, que é mais fácil. Depois, para o contador, fica mais fácil puxar, entendeu? No dia a dia, fica mais fácil trabalhar. Eu só falo que é possível, porque está na lei, está previsto na lei, e é importante vocês saberem que também pode, além da pessoa física, também a pessoa jurídica emitir um recibo. Aí, vamos lá, Gilmara Gabriela. Eu nunca declarei nada. Para declarar retroativo, precisa ver tudo que entrou e tudo que eu gastei? Ou só o dinheiro que entra? Olha, se você lançar só o dinheiro que entra, vai ficar restrito, você já corre o risco de pagar mais imposto. Se você não faturou muito, faturou até 2.500 por mês, lançar só a entrada não vai fazer muita diferença. O retroativo vai te obrigar a fazer a apuração do imposto
e, eventualmente, vai gerar alguma guia para pagamento com multa e juros, porque está lá atrás. Okay? Então, tem que ficar atento a isso. Tudo bem? Mas é só isso. O ideal é o dinheiro que entra e o que sai, para você ter receita menos despesa e pagar menos imposto, ou pagar sobre o imposto, né, devido efetivamente. Essa é a minha dica. Se for carnê-leão, tá bom? Se for simples nacional, né, se for uma questão de pessoa jurídica, que aqui você não está me dizendo se é pessoa física ou jurídica, se for uma pessoa jurídica, aí só o que entrou mesmo, tá bom? Só a nota fiscal do que entrou, não precisa nem lançar uma nota, porque o tempo já passou. É só você informar e declarar o valor. Mês a mês, o seu contador vai saber fazer isso, ok? Márcia Reis. Comprei uma máquina de cartão de crédito em nome do meu marido para passar principalmente os programas nutricionais. O valor que entra, devo declarar no IR dele? Bom, tecnicamente sim. Vamos lá, tem dois erros aqui que me parecem um pouquinho graves, tá? Faturar por um CPF que não é o CPF habilitado, sem ter uma documentação que cria esse vínculo, ele não poderia estar faturando na maquininha dele, você tinha que estar faturando numa maquininha sua, tá? Se for da sua pessoa física, uma maquininha no seu CPF. Se for na pessoa jurídica, uma maquininha no seu CNPJ. Jamais no nome de terceiros. Ok? Porém, se ele declarou esse R, quer dizer, se ele teve essa renda, teoricamente ele tem que lançar, porque a operadora de cartão está informando para o governo, através de uma obrigação acessória, né, que é uma obrigação que as empresas têm que entregar, está dizendo assim, ó, as empresas financeiras têm que entregar. O CPF tal vendeu fez tantas vendas, um valor total de tanto nesse ano, nesse exercício de 2023. Então, se isso não tiver refletido na declaração de imposto de renda dele, ele pode ser chamado pela Receita Federal. E deixa eu deixar claro que ele pode ser chamado, não quer dizer que ele vai ser chamado. Mas aí o risco é você que está comprando, tá bom? A decisão é de vocês. Minha sugestão, arrume isso. Pega uma maquininha no seu nome, se for para ser autônomo, ou pega uma maquininha no nome da sua pessoa jurídica, se for pessoa jurídica. Combinado? Marília Ponte Nutri. Nutricionista pode ser MEI? A resposta é não, sob hipótese alguma. Em qual categoria? Nenhuma. Como faço para emitir nota fiscal? Se você for um CNPJ, sim, e não um MEI, CNPJ que não é um MEI, de uma empresa de nutrição, você emite nota a partir de um programa da prefeitura que você tiver, ou um sisteminha, por exemplo, Conta Azul, que é um sistema barato e bom, enfim. Tem algumas formas de fazer isso, tá bom? Mas eu recomendo até que vocês pensem, por exemplo, em ter um sistema de gestão, embora o consultório Smart eu sei que tem um sistema também que emite notas, se não me falha a memória. É importante ver aí, porque eu acho que o sistema também emite nota. Me corrija se eu estiver errado aí, Dara, mas eu tenho quase certeza que emite também. Eu não conheço tão a fundo, mas consulta primeiro a equipe da Money Nutrir, no sentido de que se o aplicativo deles faz isso, se não, pode procurar um aplicativo de mercado para seguir fazendo isso, ok? Então vamos lá, seguindo aqui, Juliana Fambrini Souza. Boa tarde, eu fiz um cadastro na Prefeitura de São Paulo e foi gerado um protocolo. Qual seria o próximo passo para me regularizar e pagar os impostos de maneira correta? Olha, se você fez isso, é importante ver se você tem lá um CNIS, né, que é um código do INSS, também, para você poder recolher lá o seu, seja lá qual for o código que você vai escolher, recolher como autônomo ou como 1163, sobre um salário mínimo, como eu já expliquei lá no vídeo, e você pode, a princípio, fazer isso. Essa consulta, no próprio site da Prefeitura de São Paulo, você consulta para ver como é que está lá. A Prefeitura de São Paulo tem isenção para a grandiosa maioria das categorias, né, inclusive nutrição. Então, não vai haver um valor a pagar. Mas vai gerar uma taxa de funcionamento anual que você tem que pagar. Então, tem que ficar atento a isso, tá? Então, isso seria regularizar para pagar os impostos da maneira correta. Como autônomo, é isso. Se você perceber que você já está faturando muito, o ideal é você fazer a conta junto com o seu contador para CPJ.
tiver sobrando mais que 3, 4 mil entre receita menos despesa, deu mais que 3, 4 mil, está na hora de virar PJ. Tá? Então, presta atenção nisso. Siga como autônomo até isso e depois mude a chavinha. Nutricionista Maju Rezende. Como regularizar o atendimento online? Olha, regularizar, eu não preciso entender o regularizar. Se for uma questão de alvará e coisa do tipo, você pode pedir dispensa, né? É bom você consultar um contador, se for uma pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica, você pode pedir até uma dispensa de necessidade de alvará, uma vez que você está prestando serviço online. E aí, isso pode eventualmente acontecer no seu município. Então, é legal você consultar um contador para isso, tá bom? Nem todas as respostas são possíveis, porque 5.570 municípios, fica difícil a gente conseguir dar uma informação mais precisa do que essa, tá bom? Michele Novaes, atendo online. Sou pessoa física, foi entrada a pagar INSS naquele cadastro de 11%. Está certo? Sim. Ainda não tem o faturamento. Bom, o 1163, ele te força a recolher independente de ter ou não ter faturamento. Você tem que recolher permanentemente, né? Porém, foi uma opção que você fez para se aposentar com um salário mínimo, né? O 1163 tem essa prerrogativa e você não tem que ficar pagando mais INSS além disso, do que isso. Então, tá tudo certo. Você pode seguir nesse formato, tá tudo correto, tá bom? Não tem nada de errado com isso. O ideal é que você agora faça uma corrida aí para faturar, né? Perguntas aqui já feitas antecipadamente, né? Como funciona para quem... Aqui não tem nominho, né, de vocês, mas tudo bem. Eu vou lendo as perguntas e vou respondendo mesmo assim, tá bom? Como funciona para quem não mora mais no Brasil? Essa eu adorei, inclusive. No caso de atendimento online para emitir recibo como pessoa física. Olha, não morar no Brasil é uma questão apenas de localização. Aqui eu preciso saber se você, porventura, fez a declaração de não ser mais residente no Brasil. Existe uma declaração que a gente faz para a Receita Federal, dizendo, não sou mais residente e domiciliado no Brasil. E aí, se você fez a declaração de não residente mais, ou seja, não sou mais, meu CPF está congelado enquanto eu estiver fora do Brasil, e pode ser por resto da vida, você fica em desobrigação, você não fica mais obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, porque o seu CPF fica congelado. Agora, se você mantiver, se você por um acaso manteve o seu CPF ativo e está atuando, olha, vale a regra que vale para todo mundo. O fato de você estar fora vai valer o lugar onde você residiu pela última vez, seja lá qual for o município. Caso você não tenha um endereço no Brasil, aí há de se fazer uma análise mais criteriosa, mais profunda. Se você não tiver, não saiu daqui, não tem endereço nem dos meus pais, por exemplo, nem de ninguém, não tem mais relação com nenhuma com o Brasil. Às vezes eu recomendo que você, então, faça a declaração de não residente mais no Brasil, para que você fique zerado. E aí, prestar o serviço de nutrição fora do Brasil, passe a entender que você não vai ser mais um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, e aí você vai ser uma cidadã do país em que você estiver. Aí vão valer as regras de onde você estiver, ok? E eu sei que muitas pessoas saem daqui ainda com nem tudo legalizado fora. Então, você pode, ao fazer a declaração de saída definitiva do Brasil, você pode ficar num limbo aí. Você não é cidadã nem brasileira, nem de nenhum lugar para onde você for, porque você não tem, não paga imposto onde você está e não paga imposto no Brasil. Só que, ao movimentar dinheiro nas contas, isso pode te trazer um problema. Então, o ideal é estar regularizado, ou aqui, ou aí, onde você está morando. Tá? Eu sei que a resposta é um pouco complexa, mas quando envolve questões internacionais, elas são geralmente um pouquinho mais complexas mesmo, tá bom? Bom, vou seguindo aqui. Sou pessoa física, mas ainda não consegui a regulamentação da prefeitura de autônomo na minha cidade. Nesse caso, eu ainda posso emitir o recibo ou só posso regulamentar? Olha, no meu modo de ver, você pode colocar, sim, pode emitir recibo sem a questão do ISS. Puxa, Gustavo, mas é alguma coisa irregular? Isso só não vai funcionar
se você for emitir uma nota fiscal para uma pessoa jurídica, tá bom? Mas se você for, sabe aqueles pacotes, eu estou prestando serviço para aquela empresa que tem um restaurante, vou atender esse restaurante, tal, vou fazer meu trabalho de nutrição lá, para fazer todo o balanceamento e o cardápio dos funcionários, tá tudo bem. Então, nesse caso, é imprescindível que você tenha o ISS registrado, senão você vai ter uma retenção enorme de imposto na fonte. Mas mesmo assim daria, você pagaria a retenção e estaria tudo certo, mas é bem mais caro do que pagar a taxa, se o seu município cobra, tá bom? Porque aí é um percentual do seu faturamento, geralmente de 5%. Tá? Nem todas as perguntas são tão simples assim, né, de pensar, porque isso é um assunto bem tributário, né, bem de impostos e tal. Eu procuro aqui fazer o meu melhor para deixar isso o mais palatável para vocês, né? Assim como eu não entendo muito de lipídios, glicídios e essas coisas que vocês manjam bem, né? Pode dar risada que eu aceito, tá tudo certo. Enfim, vamos lá, seguindo aqui. Nosso salário aparece como despesa. Ou fica entendido que o que sobra é o salário. E aí, disso se deduz o imposto? Não. Olha só, é uma confusão que até tem uma questão de ordem aqui. Se você for autônomo, a sua renda é o total que você fatura. Então, não existe salário, ok? Só existe essa coisa de salário quando você tem um prolabore na pessoa jurídica, tá bom? Então, se a gente estiver falando aqui de autônomo, não há o que falar em salário, tá bom? Se a gente estiver falando aqui de pessoa jurídica, aí sim você pode ter o prolabore sobre a atividade que você tem, enfim. E é importante porque tem uma questão bem interessante aqui. Quando a gente é pessoa jurídica em nutrição, as alíquotas são altas, né? Começam em 15,5%. E se a gente faz um percentual disso como prolabore, de 28%, 30%, mais ou menos, você tem a chance de reduzir esse 15,5% para uma faixa de 6%. Você fala, puxa vida, que legal. Então é só fazer um prolabore para fazer isso? Sim, porém o prolabore tem uma série de impostos embutidos nele, dependendo do valor que for. Então o contador tem que fazer uma continha para você, para ver qual é o melhor benefício, ok? E às vezes também compensa manter lá uma questão de autônomo, né? Quem recolhe o 1163 quer tirar um pedaço, né? Como eu já orientei da outra vez. Também pode valer a pena ter as duas coisas. Mas aí pode dar um trabalhão para você que não quer ter essa mão de obra. Então, às vezes, ser só PJ e ter o Prolabore também é uma solução para você. Tá? Como fazer para me aposentar com o teto do INSS sendo autônomo? Olha, eu vou te dar uma má notícia. Pagando 20% do que você fatura sobre o teto durante 30 anos. E se aposentando com apenas 60, a idade limite lá perto do teto, para aposentar com o teto. Okay? E não falhar mês nenhum ao longo desses anos todos. Tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição, 30 ou 35 agora, é porque homem é uma coisa e mulher é outra. Então, eu não me lembro detalhadamente se é 35, 32, isso tem uma diferencinha. E contribuir por todos esses anos e aposentar lá perto da idade limite, tá bom? E então, assim, como autônomo não é muito fácil de aposentar, nem muito saboroso, né, do ponto de vista monetário. Porque 20% de 7 mil dá R$ 1.400 por mês. Se você puser R$ 1.400 por mês hoje, em qualquer aplicação de renda fixa, depois de 30 anos você vai ter um rendimento muito maior do que o teto da Previdência. Pode acreditar no que eu estou te falando. Tá? Inclusive, a gente tem aqui uma parceria com um escritório previdenciário que faz essas avaliações, essas análises para vocês. Claro, tem um valor, né, esse trabalho, mas quem quiser projetar a sua... E tem outras empresas que prestam esse serviço, você pode procurar na internet. Mas aqui a gente tem uma pessoa que a gente indica que faz essa projeção uma projeção atuarial sobre o que você efetivamente tem que
contribuir para poder aposentar com o maior valor possível dentro do que você já fez até hoje. Tá bom? Alguns pacientes pedem recibo para realizar imposto de renda ou reembolsar o valor. Nesse caso, eu pago o imposto. Bom, todo recibo que você emitir, você deveria declarar e pagar o imposto. Emitir recibo você tem que presumir que ao emitir o recibo, você tem que declarar esse recibo e pagar o imposto. Se você não fez isso até hoje, não é para você sair descabelando nem correndo louco ou louca no corredor por aí. Porém, você tem que fazer isso. Lembrando que serviço de nutrição não é dedutível do imposto de renda. Okay? Vocês ainda não conseguiram barganhar isso junto à Receita Federal. Porém, quando é reembolso do plano, muitos planos reembolsam por recibo, né, de prestador de serviço de nutrição. Então, tem muito plano de saúde que faz o reembolso. Neste caso, não vale aqui falar de dedução do imposto de renda, mas vale sim para fins de reembolso do plano de saúde. Então, é importante que você emita recibo e depois declare, tá bom? Muito bem. Se eu trabalho em cidades diferentes, preciso fazer o registro do ISS em cada cidade? Tecnicamente, sim. Porém, eu acho isso só realmente necessário, né, de verdade, se você prestar serviço para duas pessoas jurídicas diferentes. Uma numa cidade, outra em outra cidade. Aí sim, vale nesse sentido. Do contrário, o correto seria, mas eu acho um preciosismo. Tá? Então, fica aí atento. Não, eu presto serviço para uma clínica aqui, outra clínica aqui, uma na parte da manhã e a outra na parte da tarde. São cidades vizinhas e tal, e eu tenho que prestar conta para essas pessoas jurídicas, para eles que eu emito os recibos. Então, o ideal é que você tenha o registro nas duas cidades, tá bom? E se for pessoa jurídica, não. Tá? Pessoa jurídica pode ser que não tenha essa necessidade de registrar a pessoa jurídica naquela outra cidade, para você ficar livre das retenções de impostos. Aí você fala, Gustavo, mas por que você fala pode ser? Porque tem prefeitura que tem legislação para isso e tem prefeitura que não tem. Então, não tem muito que a gente possa fazer. Tem só que cuidar para saber direitinho. Um contador vai saber te responder sobre isso sem nenhum problema. Tá bom? Uma dúvida sobre o recolhimento do INSS. Quando se é PJ, o recolhimento é feito automaticamente, não sendo necessário fazer esse recolhimento como profissional autônomo, certo? No caso de sociedade em PJ, com duas pessoas, como ficaria esse recolhimento? Bom, aí que tá. Se você optou por ser só PJ, você pode recolher sobre PJ. Não é automático, tá bom? Não é automático. Você tem que declarar o Prolabore. E o Prolabore é que vai fazer a diferença. Se é uma empresa de nutrição com dois sócios, se você está no Simples, o ideal é que a soma desses dois Prolabores dê um resultado de 28% do faturamento. E aí você vai ter uma redução de impostos considerável, que é o que eu falei lá. Cai de 15%, 16%, 17% para 6%, 7%, 8%, na média do que vocês faturam, tá bom? Então, o recolhimento é feito pelo Prolabore, combinado? Qual seria a melhor hora para se registrar como profissional autônomo? Para fazer registro, para trabalhar em consultório ou fazendo consultoria, seria necessário solicitar junto ao Conselho de Classe de Registro Autônomo ou seria em outro local? Não. O registro de autônomo, você pode trabalhar, você tendo o seu CRN, que é o Conselho Regional de Nutrição, tem que ter a sua habilitação profissional, ok? Conselho Regional de Nutrição. Isso você tem que ter. Tendo esse documento, você pode começar a prestar serviço, eventualmente até sem o registro na prefeitura. Mas, como uma questão de legalização é importante, você pode, se você um dia vier prestar serviço para uma pessoa jurídica, é importante você ter o registro na prefeitura. Também para não ser questionado, você está atuando naquela clínica, naquele local, naquela sala. Né? Mas eu falo, pessoal que, por exemplo, atende online só, faz atendimento só online, é meio sem necessidade até o registro na prefeitura. Mas eu já vi também, é muito louco, né? Porque imagina o INSS questionar você ter o registro de autônomo para poder considerar o seu recolhimento para pagamento. É meio maluco, mas eu já vi o INSS pedir isso. Então, assim, vai lá, faz o registro na prefeitura e segue com ele numa boa,
E é bem simples, é só levar a documentação na prefeitura. Se você não quiser fazer, você pode pagar para um contador fazer. E fazer esse registro na prefeitura, você já vai estar ok. Também já vê a questão do seu PIS, né, o seu QNIS lá, que são os códigos de INSS para você recolher, decide sobre qual código você vai fazer, sobre qual valor você vai declarar, e vida que segue, tá? Como categorizar corretamente as receitas e despesas relacionadas à prática nutricional para uma contabilidade precisa? Isso é ótimo. Nossa, todo contador adora isso. É bem simples, as receitas você vai fazer sobre consulta, né? Basicamente, se você tiver outro tipo de receita que seja diferente disso, mas que seja possível para a sua atividade, você pode colocar lá também. E as despesas, o importante é que elas sejam classificadas. Por isso a notinha fiscal de todas as despesas é muito importante. Lembrando que aluguel não tem nota fiscal, tá bom? Você não vai falar que eu falei que tinha, mas você pode pegar o boleto ou o comprovante de pagamento do aluguel e lançar, tá? O aluguel não se emite nota fiscal para aluguel, é desobrigado ao dono do imóvel emitir nota por aluguel, tá bom? Acho que aqui está clara a resposta. Porém, acima de tudo, pegar os documentos fiscais de despesa e os recibos ou notas fiscais de receita, deixar tudo isso em ordem para que a contabilidade fique. Aí você vai ter um balanço patrimonial bonito, vai distribuir o lucro perfeito, que é o sonho de todos nós contadores, tá? Que tudo fique preciso. Quais são as obrigações fiscais específicas para nutricionistas e como calcular e pagar impostos de uma forma adequada? Olha, é um pouco abrangente a pergunta, eu vou dizer assim: pessoa física que fature pouco faz autônomo, tá? Se você não tem uma preocupação com a aposentadoria do governo, recolha INSS no 1163 sobre um salário mínimo, 11% de um salário mínimo. Se você tem preocupação de aposentadoria, aí você vai ter que começar a fazer conta para ver até quando vale a pena ser autônomo e quando vale a pena ser pessoa jurídica. Essa conta depende muito da sua receita e despesa, né, e quanto você vai pagar de imposto, até que na pessoa jurídica compense você já ir para a pessoa jurídica. Mas sempre começar com autônomo é mais negócio, tá bom? E aí, quais são as obrigações acessórias? Vai depender do regime tributário, né? Geralmente, o regime tributário mais vantajoso, mesmo que comece lá no anexo 5, pagando 15,5%, ainda é o Simples Nacional. Lembrando que você pode recolher esse Simples Nacional no anexo, não no anexo 5, mas no anexo 3. Por que o anexo 3? O anexo 3 começa em 6%. Porém, você tem que ter uma folha de pagamento que é igual ou maior que 28% do seu faturamento. Mas, como prolabore é considerado folha, então você pode lançar lá um prolabore nesse montante, que vai te ajudar bastante a reduzir essa carga tributária. Em geral, esses 15,5% aí, 16, 17, dependendo de quanto você fatura, eles caem para 10, 12, tá? Às vezes 9 um pouquinho, entre 9 e 12%. Então vocês podem considerar aí na pessoa jurídica um imposto nessa faixa, tá legal? Qual que é a melhor forma? Então, essa aqui já então, calcular imposto de forma adequada. E qual é a melhor forma de tributação para nutricionistas, considerando o regime tributário mais vantajoso? Também acabei de responder as duas de uma vez só. Essa questão do melhor regime de tributação é que comece como autônomo e depois migre para o Simples Nacional. Quais são os requisitos e processos para emissão de notas fiscais? Como lidar com a documentação fiscal de maneira adequada? Olha, sendo bem prático, tenha uma pastinha divisória e vai colocando lá tudo mês a mês. Tá? Tem gente que prefere organizar por assunto. Eu prefiro organizar por mês, tá bom? De janeiro a dezembro, 12 divisórias, pega todas as despesas, coloca ali, as notas fiscais de serviço prestado, né, que você prestou o serviço. Também você pode imprimir e colocar ali. Se você quiser ter esse tipo de gestão, você pode fazer isso também digitalmente, né, abrir uma pastinha no computador, escanear os documentos ali, fotografar, né, que é facinho hoje, né, tem um scannerzinho no celular,
também subir tudo numa pastinha digital, melhor ainda, né? Melhor ainda. Quem gosta do papel, faz no papel. Quem gosta do digital, que é o meu caso, eu gosto do digital, eu gosto de papel só para escrever. Então, faz lá, escaneia e já guarda numa pastinha. Aqui no escritório, para vocês terem uma ideia, a gente tem 0 papel, 0 documento guardado. Para todo lugar que eu olho aqui, ó, eu não vejo um armário de papéis e documentos guardados. Tá? A gente escaneia absolutamente tudo e guarda tudo nas pastinhas. Os requisitos para a emissão de uma nota fiscal é você ter uma pessoa jurídica, tá? Você não vai conseguir emitir uma nota fiscal de pessoa física. Então, abrindo a empresa, você pode emitir uma nota fiscal, beleza? Acho que agora sim, está respondido tudo. É vantajoso utilizar ferramentas ou serviços de contabilidade online para nutricionistas? Como escolher a melhor opção? Olha, eu como profissional de contabilidade, não tenho a experiência da relação com contabilidades digitais, ok? Para quem está começando, muitas vezes, pode ser uma alternativa, mas se você não tiver um nível de controle bem bom, assim, bem um rigor de fazer, porque assim, a contabilidade digital, ela depende muito da sua... Ela é mais barata, mas ela toma seu tempo. Você não vai ter ninguém te cobrando ali, te orientando, não tem nada disso. Então, a contabilidade digital, ela é uma coisa tipo self-made, que a gente fala, né? Você se vira, você se virando e fazendo metade do trabalho. Aí você tem que fazer uma conta de quanto vale uma consulta sua de 1 hora, né? Então, se eu compro R$200 a consulta de 1 hora, mas eu tenho que gastar quase que 3 horas por semana ou 5 horas por semana para ficar mexendo com papelada, porque eu tenho que atender minha contabilidade online. Então, vamos lá, 3 horas por semana vezes 4 semanas dão 12. Se você cobra R$200 a sua consulta, estamos falando de R$2.400. Então, se você pagar menos que R$2.400 por uma contabilidade que vai fazer tudo para você, sai mais barato. Então, você tem que ter essa consciência. Ah, não, mas eu tenho muita hora livre ainda, eu posso usar uma contabilidade digital porque eu estou com hora ociosa ainda. Tá tudo bem, começa lá, não tem problema nenhum. Mas você tem que saber, metade do trabalho quem faz é você, tá? Como se manter atualizado sobre as mudanças da legislação tributária que possam impactar na prática de nutrição? Contrate um bom contador. Não tem a menor chance de você acompanhar uma legislação tributária. Se para nós profissionais de contabilidade já é insano, eu recomendo a você que procure todas as atualizações sobre regulamentação da profissão de nutrição. Esqueça a tributação. A tributação tem profissionais habilitados para isso, ok? E aí é melhor você contratar um especialista. Por quê? Por que eu falo isso? Contabilidade é tipo medicina. Acho que eu já falei isso no outro vídeo, mas vou repetir aqui. Então, não adianta você querer contratar um clínico geral para resolver um problema cardiológico. A minha dica é, procure alguém que seja especialista em profissionais liberais, porque do contrário você vai ter problema. A pessoa não sabe, não entende muito bem de carne-leão, e é normal, você fala, pô, mas como todo contador devia saber de carne-leão? Não entende de carne-leão, não entende. A maioria não entende, porque não faz parte do dia a dia. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá? E não há maldade, porque assim como o clínico geral, ele não vai fazer uma ponte de safena, e ele é um bom médico, ele pode ser um ótimo clínico geral, tudo bem? Então, não julguem os contadores pela mesma razão, entendeu? Procure só. O erro é não procurar um especialista, ok? Faça igual, pensa como se fosse na medicina, que vai dar super certo para vocês. Aqui, ó. Agora voltando com o nominho, né? Giovana Mello. A contribuição de 11% ao INSS dá direito ao auxílio maternidade por doenças? Sim. Sim. Lembrando que se for autônomo, tem que recolher 20, a não ser que seja no 1163, 11% de um salário mínimo. E aí você vai receber. Se for 11% de um salário mínimo, vai receber um salário mínimo durante o auxílio maternidade e doença, tá bom? Mas você sendo contribuinte do INSS, você será contribuinte da Previdência e vai ter todos os benefícios da Previdência, tá? Patrícia Pilar. Saí da CLT já faz 4 anos, consigo sacar meu fundo de garantia? Sim, depois de 3 anos você consegue. Ou é só para compra de imóvel? Não, você pode ir lá sacar. Estando grávida, consigo? Não, vocês já passaram 4 anos, esquece. São 2 anos, me falha a memória. Tá? Então você pode ir lá sacar o seu dinheiro, sem problema nenhum. Silvia Rocha, tem um CNPJ como MEI.
e há mais de 10 anos, pois antes de ser Nutri tinha uma loja. Hoje não tenho mais a loja, tenho DAS atrasada e ainda não cancelei esse MEI. O que deve fazer? Ó, a resposta é, regulariza o MEI, né? E depois, se você quiser, você pode converter esse MEI numa sociedade, para você poder prestar o seu serviço. Tá bom? Dá para pegar esse MEI, aproveitar esse CNPJ tão antigo e usar ele a seu favor depois, se você for ser uma pessoa jurídica, tá bom? Vamos lá. Michele Novaes. Sobre declarar o recibo que você comentou, seria como? Na declaração do final do ano para quem fatura acima do valor solicitado ou seria pelo carnê-leão? Geralmente, se você está faturando aí 2, 3 mil por mês, você vai extrapolar o mínimo da isenção o mínimo da isenção do imposto de renda da pessoa física. Então, se passar de 30 mil por ano, faturamento, o legal é você já fazer o carnê-leão mês a mês. Mas em um caso específico aqui, eu mencionei lá dos 15 mil dos 3 últimos meses do ano passado. Então, aí pode fazer na declaração de ajuste agora, não precisa esse preciosismo. Mas, no geral, eu recomendo que faça pelo menos o carnê-leão mês a mês. Porque fazendo o carnê-leão mês a mês, você vai perceber quanto é que você está pagando de imposto, se está pagando imposto. Aí, no caso, o imposto de renda, né? Aí você vai ter uma base, assim, não, já estou gastando, sei lá, 10% aqui do que eu faturo, eu já estou gastando de imposto. Opa, é só pegar a conta lá, né? Pegar quanto é que você gastou de imposto, dividir por quanto você faturou, você vai ter o percentual. Pronto. Então, soma lá o ISS da prefeitura, o INSS do 1163, por exemplo, mais o imposto de renda que você pagou. Quanto dá isso? Dá R$ 500. Quanto eu faturei? 5 mil. 10%. Opa, peraí. Talvez já esteja na hora, deu R$ 500 sobre, comparado com 5 mil, talvez já justifique ser uma pessoa jurídica. Mas tem o gasto com contabilidade e tal. Mas você não vai ficar estagnada no valor. Provavelmente você, como você é aluna do consultório Smart, você vai seguir crescendo. Vou falar uma coisa importante para vocês, que tem a ver com mindset. Tá? Vocês não podem se bloquear em faturar por conta de questões tributárias. Eu vejo muita gente falando, mas se eu faturar mais, eu vou pagar mais imposto. Esquece isso, gente. Vai, fatura, arrebenta de faturar. O problema do imposto a gente resolve. A gente equaliza isso. Tá? Fatura 30, 40, 50 mil por mês, pelo amor de Deus. Não se travem por questões tributárias. A gente vai ajustar essa questão tributária. Não tenham medo de pagar imposto. Eu vejo muita gente, eu já percebi isso, inclusive, em algumas dúvidas que já me procuraram. Esse medo do imposto. Não, esquece. Fatura. Vai, fatura. Pelo amor de Deus. Não travem por conta disso, tá bom? Podemos fazer isso combinado? Vamos crescer. O negócio é crescer, prosperar, tá? Bom, Carolina Nobre, nutricionista. O IPTU do consultório é uma despesa dedutível? Aí é uma série de questões. Sim, se tiver lá no contrato de locação, você pode deduzir sim, porque faz parte do imóvel e você pode deduzir, tá? Agora, se o imóvel é próprio, aí tem que entender, é próprio de quem? Da nutricionista, do CNPJ da nutricionista? Aí tem uma série de questões que tem que ser respondidas. Mas se você aluga um lugar e paga embutido ali naquele custo o IPTU, né, que é normal, junto com a despesa de aluguel e condomínio, por exemplo, o condomínio, o IPTU, o aluguel, tudo isso é dedutível. Tá? Juliana Fambrini Souza. Como funciona o Carnê-Leão? É um sistema que baixamos como sistema do IR? Não. Você entra no ECAC da Receita Federal, procura lá Carnê-Leão, clica nele, é um sistema online, não é mais baixado. Já foi baixado como era o IR antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você preenche tudo online, tá bom? Direto lá no ECAC. Então, é só escrever E-CAC no Google, já vai aparecer o link, você entra lá, ele vai te pedir um código de acesso, se você não tiver, você cria, aí tem lá um sistema de segurança e tal, que você vai ver. Você vai ter que responder nas perguntinhas lá para fazer um código de acesso. Tendo o código de acesso, você pode seguir. Se você quiser ter um certificado digital, também pode. Custa um pouquinho mais, só que tem uma certa facilidade, uma certa vantagem, tá? Para tocar o dia a dia, tá bom? Bom, Larissa Jorge da Silva.
Eu atendo mais online, porém, às vezes alugo hora e salas para atendimento presencial, mas nada fixo. Preciso me registrar na prefeitura? Sim. Olha, sempre recomendo que você tenha todos os registros. Porém, de verdade, quando você precisa muito desse registro da prefeitura para valer, assim, é quando você vai prestar serviço para uma pessoa jurídica. Aí, isso é mais... Às vezes, algum plano de saúde também exige. Então, tem que entender a sua realidade e seguir assim. Não é uma decisão que eu posso tomar por você. Se você perguntar para mim, de novo, eu sou um legalista, eu vou dizer, faça o registro. Porém, se você está vivendo sem esse registro até agora e ele não te fez falta, então, às vezes você pode ponderar, esperar mais um pouco para ter um registro, ou nem ter o registro na prefeitura e já partir para a pessoa jurídica. Às vezes compensa. Né? Márcia Reis. Sou pessoa física. Vou atender em 2 clínicas, pagando um percentual em cima de cada paciente. Também vou fazer atendimento online, já fiz meu registro no CRM. Quais outros documentos preciso para ficar regularizado? Bom, você vai pagar. Esse percentual que você vai pagar, se você não tiver um recibo de locação do espaço, você não vai conseguir deduzir essa despesa, tá? Só tomar cuidado. Tome cuidado com isso. Também vai fazer atendimento online. Pode fazer atendimento online de boa, sem problema nenhum. Quais outros documentos preciso para ficar regularizada? Na minha opinião, entregando o carnê-leão, tá? E aí a questão da prefeitura também é importante, ok? Aí você faz essa avaliação. Paula Liberti. Meu esposo me declara como dependente dele. Minha dúvida é se esse ano ele continua declarando como dependente ou faço separado. O faturamento é de mais ou menos 2,5 mensal. Comecei em julho. Olha, minha dica é você começar a ir separando. Se você vai crescer de 2,5, daqui a pouco já não vale a pena mais. Teoricamente, ele teria que lançar esses 2,5 mensal que você teve. Mas como você não declarou isso em lugar nenhum, de repente você pode suprimir. Mas a minha dica é, já começa a fazer apartado, separado, porque pelo menos você vai ter uma origem, né? 2.500 por mês já dá 30 mil no ano, já passa da faixa da isenção. Então, você pode estar bem ali no limite, né? Porém, já vale a pena você já pensar nisso, porque você não vai ficar em 2.500 mensal. Você é aluna da Mari, você vai crescer, você vai dobrar isso rapidamente. Então, como diria minha esposa, né? Vai pé para quem tem. Júlia Abend. Comprei minha maquininha de cartão quando ainda não tinha CNPJ. Devo passar o cadastro para o meu CNPJ ou posso deixar como CPF? Olha, minha dica para você verifica as taxas, porque às vezes para o CNPJ é mais barato. Né? Então faz a avaliação disso. Se você declarar como CPF, o que vai acontecer? Você... Nossa, se eu fosse dar uma resposta correta sobre isso aqui, eu teria que ficar explicando a diferença de sociedade simples, sociedade empresária. Se você for uma sociedade simples, você até pode ter a maquininha no seu CPF, mas é uma complicação e é uma coisa que vocês não vão entender. Então, a minha dica é, migra para pessoa jurídica para você ter menos questionamento futuro. Fica mais fácil, tá? É o mais simples de resolver e mais fácil. Geralmente, na pessoa jurídica, as taxas são mais baratas. E aqui já estamos caminhando para o fim, tá, meninas? Está tudo bem aqui, acho que está bem dentro do nosso tempo previsto. Queria agradecer toda a equipe da Mari aí, do Leandro e todo o time lá, o Leonardo, enfim, todo mundo da Amor e Nutrir, o pessoal que a gente convive no dia a dia. Reiterar que estou sempre à disposição de vocês, né? Tem mais 2 perguntinhas aqui para responder, mas eu não quero deixar ninguém no vácuo. Então, assim, gratidão por tantos anos, né, de parceria também. E poder ajudar vocês aqui. Lembrem, né, eu estou no meu propósito aqui, de fazer o empreendedorismo brasileiro decolar, voar. Por isso que eu falo tanto para vocês ficarem mais focadas em faturar mais do que ficar preocupados em questões tributárias. Questões tributárias pode deixar com um contador especialista que ele vai resolver essa vida para vocês. E o que tiver que pagar, põe na conta, tá? Mas não me sobra nada. Então, você está cobrando 200, cobra 220. E praticamente o imposto está embutido aí. Vai te sobrar 198, tá bom? Se for 10%. Então, se quem paga 200, paga 220 de consulta.
Então já embute o imposto aí, coloca o imposto na conta, coloca pelo menos 10% de imposto nessa conta aí, fala, eu quero 200 limpo na minha mão, tá bom? Você vai ter que fazer lá 222 a sua consulta, mais ou menos, tá bom? É uma dica que eu dou. Aprenda a lidar com o imposto pagando ele, não fugindo dele. Agora é óbvio, vamos pagar o menor imposto possível, combinado? Isso eu posso garantir para vocês sempre. Tá? E qualquer profissional de contabilidade especialista também pode. Tá? Quando você for consultar um contador, pergunte a ele se ele tem profissionais liberais como autônomo, se ele faz carnê-leão, pergunta tudo isso possível. Senão, vai dar problema, vai dar ruim. Poucos contadores, por exemplo, conhecem a questão do Código 1163. Não é todo mundo que entende disso com profundidade, tá bom? Mas vamos lá, vamos para as duas perguntas finais, para a gente finalizar aqui e deixar vocês irem almoçar, que eu acho que vocês devem estar com fome. Espero que vocês tenham feito preparado uma refeição totalmente balanceada e equilibrada, colorida, como vocês gostam de falar. Sheila Poncel, sou servidora pública estadual. Posso ser pessoa jurídica também? Olha, essa pergunta aqui é incrível. Gente, pessoa jurídica de quem é uma servidora pública. Você pode ter uma pessoa jurídica, sim. Porém, você, no seu caso especificamente, eu recomendo muito que você faça uma consulta ao RH da secretaria que você trabalhar. Bom, se for Secretaria da Educação, da Segurança, Secretaria seja lá do que for. Por quê? Porque profissões regulamentadas, que são as nossas, né? Contabilidade, advocacia, nutricionista, médico, engenheiro, enfim, todas essas que têm um conselho regional, conselho federal, elas são sociedades que, tecnicamente falando assim, mas tem que ser muito técnico que eu estou falando, elas são obrigatoriamente sociedades simples, pura, ok? Elas não podem ter limitação, ela não pode ser uma limitada. Todo mundo abre limitada, tá bom? E tudo bem, mas tecnicamente no seu caso, Sheila, por ser uma servidora pública, se for uma sociedade empresária, você até pode. Porém, uma sociedade de nutricionista geralmente não pode ser, não poderia, né, ser uma sociedade empresária. Teria que ser uma sociedade simples registrada em cartório. Todas vocês deveriam ser isso. Só que os contadores não colocam assim porque as taxas de cartório são bem mais caras e na junta comercial é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato. E acabam que deixam isso no ar, né? Ficam essa coisa meio bagunçada. O que acontece? Tentando ser conclusivo aqui na sua questão. Consulta o RH da secretaria que você trabalha para entender como eles permitem. Por exemplo, você nunca poderia ser um MEI, porque o problema do servidor público é que ele não pode ser o administrador da empresa. Então, por exemplo, se você tem 99%, 99,9% de uma empresa e alguém tem 0,1% dessa empresa, e essa pessoa que tem 0,1% é o administrador, tudo bem. Mas no seu caso, para você ter isso, você teria que ter uma outra nutricionista de sócio, ou nutricionista, ou uma nutricionista. Como sócio responsável único, né? Administrador. Você nunca vai poder ser administrador de empresa nenhuma. Então, você vai poder ser só um sócio, uma sócia cotista. Tá? Esse é o cuidado que você tem que ter. Seja qual for a sociedade que você for entrar, você tem que ser cotista e nunca administrador. Esse é o segredo, ok? Mas numa sociedade simples, não é piadinha não, mas não é tão simples de fazer isso. Tá? Então, procure o RH da secretaria que você trabalha e pergunte para eles como funciona. Bom, Letícia Nascimento. Mesmo se meus custos forem maiores que meus rendimentos, ainda tem alguma taxa que eu preciso pagar além do INSS? O ISS fixo. ISS fixo. Se você tiver o registro na prefeitura, além do INSS, o ISS. Só. Como autônomo. Né? É bem isso. E cuidado com esses custos aí, hein? Supermercado,
Dependendo do que for, não conta. Basicamente é aquilo que eu sempre falo, aluguel, condomínio, água, luz, IPTU, enfim, essas coisas que envolvem a atividade, né? É isso. Então, como o Conselho Regional de Nutrição não permite que vocês vendam refeições, né, tem essa limitação, então vocês têm compra de material, existe, claro, tenho certeza que vocês têm uma coisa ou outra que vocês compram para prestar o serviço, mas não chega a ser nada tão oneroso. E é isso, né? Eu não sei das meninas aí, da Mari, deixa eu voltar aqui nos questionamentos, se existe alguma questão a mais aqui que a gente precise responder. No mais, se não for, só tenho a agradecer, né? Acabou! Tudo bem. Gente, super obrigado para vocês, meninas. Obrigado, Dara. Obrigado toda a equipe aí. E sempre que precisar de mim, eu estarei aqui para ajudar e apoiar vocês no que vocês precisarem. Combinado? Manda um beijo aí para Mari, para o Bey, todo mundo, para toda a equipe. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais.